Shalom, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quero aqui compartilhar aqui um vídeo rápido, mais um vídeo reflexivo para nossas vidas. Quero falar um pouco sobre tentações, né, irmãos? É um tema que eu nunca abordei aqui no meu canal, mas eu quero falar sobre tentações. Nós sabemos que nesse mundo que vivemos, nós somos constantemente bombardeados por tentações, humanamente dizendo. E essas tentações, muitas das vezes, vêm do nosso adversário, o nosso inimigo da nossa alma. Ele vem para tentar nos destabilizar, ou vem para tentar nos destruir, a ponto de nos tirar do caminho de santidade, do caminho da luz, do caminho da verdade, do amor, do caminho de Deus. Só que muitas das vezes nós cedemos às tentações. E aí que está o perigo. Nós não podemos ceder às tentações, nós temos que, ao máximo, lutar contra as tentações. E as tentações, muitas das vezes, estão vinculadas aos desejos dos nossos corações. Quando nós cobiçamos, quando nós desejamos, quando nós queremos algo, a nossa ansiedade, o nosso ser vai querer buscar esses desejos. E aí que muitas das vezes o inimigo ele vem para, através dos nossos desejos, nos tentar, né, oferecer um caminho de trevas para nós, um caminho de destruição. E aí é que nós temos que estar prontos e preparados para resistir ao diabo. Muitas das vezes, irmãos, os nossos pedidos diante de Deus têm sido pedidos maus. Nós pedimos muitas das vezes para os nossos deleites. E aí, quando nós pedimos maus, o inimigo também, ele abre frentes contra a nossa vida para tentar nos destruir através dos nossos desejos, nossos querer. Nós temos que alinhar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos com o reino de Deus, para ver se agrada a Deus, se é da vontade de Deus. E muitas dessas tentações nos levam à destruição. Mas a Bíblia vai dizer também que não há tentação que nós não podemos suportar e que elas vêm de todos os jeitos. Elas vêm, muitas das vezes, humanamente dizendo, para tentar de uma forma ou outra nos tirar a paz, nos tirar a graça, nos tirar a luz de Cristo em nossas vidas. E não vem tentações sobre nós que nós não podemos suportar. Nós suportamos e nós podemos dizer assim, ó, eu posso vencer qualquer tentação que o inimigo ele vir contra nossas vidas. Por que nós podemos vencer? Porque Jesus é exemplo. Se ele é o nosso Salvador, se ele é o nosso líder, se ele é o nosso cabeça, se ele é o nosso guia, ele deu exemplo lá no deserto, quando ele foi tentado 40 dias, 40 noites no deserto. Teve a tentação lá, no momento que ele estava com fome, com aquela fome ali, por estar jejuando, por estar ali no deserto, se abstendo de alimento. O inimigo ele falou assim, eu sei que ele está com fome, ele está com desejo. Pegou a pedra, falou assim, aqui ó, filho de Deus, transforma essa pedra em pão, porque você vai matar a sua fome. Mas aí, essa tentação foi uma tentação que Jesus conseguiu utilizar da própria palavra de Deus para o rebater. Aí ele fala, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ali o inimigo recuou. Não, ele não recuou, ele veio mais ainda tentar Jesus. Ele leva Jesus ao pináculo do templo e lá ele fala com Jesus, se atire daqui, ou seja, se suicida daqui, se atira daqui, porque ele usa a palavra também, porque Deus dará as ordens a seus anjos para que te guarde. Aí Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou me jogar não, eu não vou me matar não. E aí ele venceu o inimigo de novo. E tem mais tentações, né, irmãos? A Bíblia só relata, eu acho, 4 tentações, mas a Bíblia vai falar em Hebreus que Jesus passou por muitas outras tentações, humanamente, porque ele veio como homem, né? E aí ele passou por diversas tentações. Outra tentação lá bíblica que nós vemos é quando o diabo ele aproveita e oferece a Jesus todos os reinos, ou seja, todas as nações, toda a terra para ele. Ele falou assim, tá aqui, só quero que você faça uma coisa, prostra a mim e me adore.
O diabo estava querendo adoração, mas aí ele foi e repreendeu o diabo e falou assim: só a Deus prestarás culto. Só a Deus prestarás culto. Aí ele vai e repreende o inimigo. Agora, se imagina aí, na fraqueza de Jesus, ele aceita essas tentações, era o fim do reino de Deus. Mas ele não cedeu a nenhuma tentação, ele venceu as tentações pela palavra, ele venceu as tentações pela firmeza, ele venceu as tentações pela graça, ele venceu as tentações pelo poder. E hoje, irmãos, nós temos sido rodeados de tentações também humanas, tentações capitalistas, tentações sexuais, tentações alimentares, tentações de todas as formas nós temos tido. Mas muitas das vezes nós temos abraçado a tentação de imediato, sem repreender, sem usar a palavra, sem usar o poder do reino de Deus, e nós precisamos dar um não à tentação. Vê alguém te tentar na área sexual, repreenda em nome de Jesus, vence, busca vencer. Vê uma tentação na área financeira para te corromper, repreenda em nome de Jesus, repreenda pela palavra. Irmão, se nós não formos fortes contra as tentações, ela nos vai tragar, mas se nós vencer a tentação, Deus vai nos dar poder e força para vencer mais e mais. Por isso que nós precisamos de poder, de revestimento espiritual, nós precisamos de oração, nós precisamos da palavra, nós precisamos ler a palavra, a Bíblia, para que a gente venha estar sábio nas palavras, para quando vir a tentação, você utilizar da palavra, para a palavra repreender a tentação. Quantas das vezes, irmãos, vem alguém te tentar, quantas vezes vem o inimigo te tentar, mas aí você tem a palavra, você consegue rebater com a palavra, o inimigo ele foge de ti. Lá em Tiago, se não for engano meu, vai falar assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É você usar a palavra de Deus para confrontar ele, para você repreender ele. Assim como Jesus ele venceu, nós venceremos. Então nós precisamos vencer as tentações. São as tentações que nos fazem pecar muitas das vezes. É as tentações que nos levam às abominações. São as tentações, irmãos, você não peca quando é tentado. Você não peca quando é tentado. Você peca quando você cede à tentação, ao desejo, ao ato. Aí você pecou. Mas se você foi tentado, é característica do homem naturalmente receber a tentação do nosso inimigo. Mas se você cedeu, praticou o ato, cometeu o ato, aí sim você pecou. Mas se você resistiu ao diabo, à tentação, ao confronto dele, você venceu o inimigo da sua alma. Então resista ao diabo, ele fugirá de vós. E não venha tentação que não é humana. E muitas das vezes a tentação é pela cobiça dos nossos olhos. As tentações vêm pelos desejos do nosso coração. Ah, eu estou querendo comprar um jatinho. Aí o cara começa a trabalhar para comprar um jatinho. Aí quando pensa que não, ele começa... o inimigo começa a arrumar artimanhas para que ele venha abandonar a presença de Deus, a oração, para ele abandonar a leitura bíblica, para ele abandonar a comunhão, e aí ele começa a correr atrás desse dinheiro para comprar o jatinho, e aí o inimigo proporciona momentos para que ele venha prosperar e abandonar a Deus. Aí quando pensa que não, o inimigo conseguiu vencer ele pela tentação dos olhos e do coração. Aí muitas das vezes o Senhor Deus fala assim: ó, você não precisa desse jatinho, volta para a minha presença, tem coisas maiores para ti. E aí a pessoa se perde no sonho dele de ter o jatinho dele. Aí o inimigo conseguiu tentar ele, ele cedeu à tentação, ele cedeu ao desejo do coração, ele não consultou a Deus, ele não teve temor a Deus e ele foi adiante. E lá o inimigo consegue dar uma rasteira nele,
ele abandona a presença de Deus, ele cai nas impurezas do mundo, ele cai na tentação do mundo e pronto. Nós temos o exemplo também do filho pródigo, que o desejo do coração dele era pegar a herança do pai e ir para o mundo e curtir. Ele fez isso, ele pegou, foi para o mundo, gastou tudo, não sobrou nada. Aí ele lembrou que ele tem um pai, e esse pai nunca ia o abandonar. E ele foi de volta para a presença do pai. Assim é você. Quantas vezes você foi tentado, caiu, foi para o mundo, gastou toda a sua herança, volta para a presença do pai. Você foi tentado, você não resistiu à tentação, caiu, volta para a presença do Pai. É necessário você voltar para a presença do Pai, voltar para a presença do Senhor, do Eterno. Você que foi tentado e caiu, você que foi tentado e prostou, você que foi tentado e estacionou, volte. O Senhor vai dizer com você neste momento, volte. Volte, pratique o que é certo, pratique os mandamentos, pratique a palavra da verdade. Volte ao primeiro amor, não fique se auto-martirizando, não fique se auto-culpando, não faça vitimismo de você. Volte, resista aos pensamentos que diz você não vai conseguir. Você vai conseguir sim, volta para a presença. Você que foi tentado, você tem toda a força de voltar, porque a palavra de Deus, ele te faz voltar. A palavra de Deus te faz firmar os teus passos. Então, eu estou fazendo um convite para você, você que estacionou, você que está parado, você que está desanimado, você que abandonou a presença, você que foi tentado e caiu, volte, peça renovo, peça graça, peça paz. Peça novamente a fé para que ela volte a pegar fogo dentro do seu coração. Os desejos pela presença, os desejos pelo sobrenatural, os desejos pelo reino dos céus. Porque o reino dos céus não é visto com visível aparência. O reino do céu está dentro de ti, como Jesus falou. E Jesus nesta tarde faz um convite para você, aleluia. Volte para a minha presença. Jesus faz um convite para você. Abandone o mundo de prazeres, abandone o mundo de pecado, abandone o mundo de ilusão, de ficção. Volte para a minha presença. Eu vou te renovar, eu vou te transformar, eu vou te dar luz, eu vou te dar entendimento, eu vou te dar um caminho de pureza, um caminho de santidade, eu vou te dar o meu espírito de santidade, eu vou te dar o poder que cai do céu sobre sua vida, eu vou transformar a sua vida, eu vou renovar a sua vida, eu vou fazer de você um vaso novo, um vaso escolhido. Eu te amarei para sempre, eu vou fazer de você uma nova criatura, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, assim diz o Senhor. Então siga em frente, aceite Cristo, volte para a presença, não ceda à tentação, tenha a sua mente ligada no reino de Deus, porque eis que o Senhor é contigo, o Senhor é na tua vida, o Senhor não fechou os olhos para ti, o Senhor não encolheu as suas mãos para te salvar, o Senhor está ouvindo as tuas preces, os teus clamores, as tuas orações, em nome de Jesus. Receba essa palavra para que você firme os teus pés na rocha, não construa sua casa na areia, assim diz o Senhor, mas sim sobre a rocha, e esta rocha é Jesus, Ele é a base, Ele é o que vai nos fazer ficar firmes nas tribulações, nas lutas, nas guerras, nas batalhas. Ele está conosco. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Que a palavra possa chegar ao teu coração, à tua casa, à tua vida, e não ceda às tentações. Volte, aleluia. Faça techuvá. Techuvá no hebraico significa retorno. Faça retorno para a presença. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fique na santa paz.